Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, levando junto toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico tornou-se pobre num instante. Imagine que você fosse Zenão. Como reagiria ao ver todo o trabalho de uma vida indo pelo ralo, pela simples força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva, triste? Sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais. Mas não para Zenão. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade. E uma simples mudança na sua mentalidade pode desencadear transformações maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler os trabalhos de Sócrates e de outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que acontece conosco, temos controle sobre como isso nos afeta. E devemos usar esse controle com grande sabedoria. Em vez de chorar pelo leite derramado ou, nesse caso, pelos bens afundados, Zenão concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar do seu infortúnio. Hoje em dia, as pessoas acabam enxergando os estoicos como indivíduos inquebráveis, pessoas que raramente se deixam levar por extremos emocionais, evitando explosões de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo ia muito além disso. Mais do que apenas uma forma de descrever pessoas impassíveis, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdura séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações atuais da mesma forma que era aplicada há milhares de anos, e seus benefícios continuam sendo igualmente poderosos. O estoicismo nos permite processar emoções negativas oriundas de experiências ruins e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo vive experiências diferentes, e por isso, desenvolve perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos. Sua filosofia geral tornou-se amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e por isso, não fazia sentido esconder esse conhecimento dentro das quatro paredes de uma escola ou nos pátios dos palácios. Como resultado, todos, do escravo ao imperador, podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, pois ele já havia sido escravizado; Sêneca, um renomado estadista; e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles chegaram a inventar a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Hoje, quando ouvimos essa palavra, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por causa de sua diversidade. E era justamente esse tipo de união e coletividade que os estoicos defendiam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para estudar filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musane Rufo, mestre de Epicteto, disse certa vez: "Não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens de ações nobres e justas e rejeitam o oposto dessas ações. Sendo assim, por que seria apropriado que os homens busquem e examinem como viver bem? Ou seja, pratiquem a filosofia, mas não as mulheres." Mesmo numa época em que isso não era bem aceito, as mulheres tinham liberdade para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas também. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes simplesmente porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem. A chuva, por exemplo, é algo bom. Ela rega nossas plantas, fornece água para os animais e mantém a temperatura mais amena e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega na rua sem guarda-chuva, a experiência não é nada boa. Então por que não começamos a chorar sempre que começa a chover? Porque, embora a situação seja desagradável, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não temos controle sobre o clima. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça. Visualize o pior cenário possível, esteja em paz com o fato de que ele pode sim acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário.
Um exercício voltado a aumentar o sentimento de gratidão. Dormir no chão da cozinha. Tomar banhos frios quando normalmente tomaria quentes. Comer apenas batatas por alguns dias são exemplos de práticas assim. Esse exercício te ajuda a entender que, não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e pode até prosperar se sua mentalidade estiver ajustada. Ao conseguir suportar essas situações desconfortáveis, preparamos nossa mente indiretamente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde somos bombardeados por propagandas o tempo todo, somos levados a acreditar que, se não tivermos o que há de mais moderno, se não parecermos de um certo jeito ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, jamais seremos felizes. Essa mensagem é mais importante hoje do que nunca. Entramos no mundo sem saber quase nada. Crescemos aprendendo em casa, na escola e também observando o mundo por conta própria. O problema é que muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de formas diferentes. A pergunta é: será que precisamos internalizar tudo isso? Se fizermos isso, corremos o risco de, sem perceber, estabelecer expectativas irreais para nossas vidas, o que inevitavelmente nos deixará desapontados e insatisfeitos no final. E essa não é uma forma de viver. Devemos, ao contrário, focar em melhorar a nós mesmos por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos. E apenas por esse motivo. Vincular qualquer esperança externa ou expectativa secundária às nossas ações quase sempre leva à frustração. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas. Gastamos todo o nosso dinheiro em um carro luxuoso, uma casa, ou até mesmo em formar uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo valor externo que elas aparentam ter, e não pelo valor interno que realmente possuem. Mas o estoicismo nos ensina que, se encararmos a vida dessa forma, estamos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais podem destruir cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm seu custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu certa vez: aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade no nosso valor intrínseco como seres humanos, e não em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos imponha, porque no fim das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos controle total sobre como reagimos a essas coisas. A dicotomia do controle, o princípio mais importante do estoicismo. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais fundamental da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões, de modo que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais estão ligadas às escolhas que eu realmente posso controlar. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Precisamos determinar o nosso valor, não com base nas coisas fora do nosso controle, mas sim a partir daquelas que podemos controlar. Buscar metas é algo positivo, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, do ponto de vista estoico, inútil. Fazer vídeos para YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser um grande desafio. Primeiro você precisa ter uma ideia, o que já pode levar uma eternidade. Depois vem a pesquisa, a frustração ao perceber que a ideia não é tão boa assim. Começar tudo de novo, escrever o roteiro, gravar o vídeo, editar, criar miniatura, escolher o título. Tudo isso antes de apertar o botão de publicar. Tudo até o momento do upload está sob seu controle. Mas, assim que você clica em publicar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muita gente julga o sucesso do seu canal ou perfil no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores têm, métricas que, na maior parte do tempo, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, ao invés disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que colocou, e não no resultado externo das suas expectativas. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das algemas sociais nas quais, essencialmente, você mesmo se prendeu. Pense em uma pessoa que trabalhou duro nos últimos 6 meses. Ela agora sente que merece uma promoção. Então vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, mas não concede a promoção, e a pessoa vai para casa achando que não é boa no que faz. Ela não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor, que alguém mais talvez estivesse mais qualificado naquele momento, ou que a empresa simplesmente estava passando por dificuldades financeiras e não podia arcar com isso. Ela não sabe o motivo, mas ainda assim fica chateada. Se ela colocasse seu valor na qualidade do relatório que entregou,
continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção desejada, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido pedido apenas adiado. É essa mudança na mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta no fato de que pode levar uma vida tranquila mesmo sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais no estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer aqui. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o essencial e depois ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela ensina que ninguém deve causar mal ao outro, porque todos nós nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não apenas para nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra a apartheid, Mandela foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. E muitos pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas envolvidas no apartheid ou em sua prisão, mas claro, ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores centrais do estoicismo, todos praticados ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos culpados, Mandela incentivou seu povo a fazer o oposto: relaxar e reconstruir. Ele ressaltou que o passado estava além do controle deles, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma forma de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho do estoico. Na medicina atual, o estoicismo está no núcleo de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A RBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie a lógica por trás desses pensamentos negativos e, quando percebe que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, isso é mais fácil falar do que fazer e é um processo. Assim como tudo na vida, temos que reprogramar a forma como pensamos. Fora o velho, entra o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o amor próprio. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar presos nas coisas que não controlamos e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e plena. O estoicismo nos ajuda a navegar pelas tempestades do passado e do presente rumo a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, ainda que não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Se você quer fortalecer sua mente, encontrar equilíbrio emocional e viver uma vida mais plena e resiliente, comece a aplicar os princípios do estoicismo hoje mesmo. Reflita sobre o que está sob seu controle, pratique a aceitação e busque viver com sabedoria, coragem, temperança e justiça. Lembre-se, a verdadeira força está na sua capacidade de escolher sua reação diante das adversidades. Se gostou deste conteúdo, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar e siga para mais insights que transformarão sua forma de encarar a vida.